Estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo. Vamos, então, dar continuidade aqui, compartilhando a tela. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração. É atirar ao divino sol a poeira da inquietação terrena. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhes a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Reclamar é clamar duas vezes. Estamos sempre vivenciando o que não nos é conveniente, entre aspas, né? A gente está sempre reclamando, às vezes de questões que a gente pediu, né? Mas a gente tem que reclamar, né? Tem hora que a gente reclama do trabalho, que está trabalhando demais, tem hora que reclama do sol, tem hora que reclama da chuva, mas o que não nos é conveniente, né? Quando a gente quer que as coisas funcionem de forma ao contrário que a gente almeja, a gente tem que reclamar, né? A gente deixa de enxergar a luz divina, porque estamos ainda muito enraizados na matéria, que não conseguimos ver e ouvir o que Deus tem a nos oferecer e ensinar. E quando realmente temos a consciência que devemos pedir em nome do Cristo e aceitar a sua vontade, é que temos o coração aliviado, o espírito livre e leve, porque é isso que ocorre quando estamos em sintonia com Deus. Acho que você falou essa questão da sintonia, né? É o que a gente normalmente peca por não estar nessa sintonia com Deus, com Jesus, e a gente acaba se deixando levar por esses caprichos, como ele fala aqui, né? A gente reclama por caprichos nossos, não é? Isso mostra a nossa imaturidade espiritual, porque se a gente estivesse nessa sintonia fina, vamos dizer assim, né, com o Cristo, a gente estaria recebendo as intuições, a gente estaria estudando mais o Evangelho de Jesus, tentando vivenciar esse Evangelho, os próprios ensinamentos da doutrina espírita, não é? Os espíritos superiores, eles passam um manancial de sabedoria, não é? Nessas obras que Allan Kardec trouxe para nós, nas obras subsidiárias que Chico Xavier trouxe. Então, se a gente tivesse mais atenção, se a gente estivesse mais voltado nesse estudo e nessa vivência, a gente não estaria pedindo bobagens, não é? Coisas que realmente não são necessárias para nós. A gente estaria, assim, com foco em trabalhar mesmo em prol do bem, não é? Porque o Evangelho do Cristo, o ensinamento do Cristo, e a gente vê os Espíritos trazendo também isso para nós, que a gente tem que viver mais saindo da gente, né? Indo mais na direção do outro, trabalhar nessa caridade, nesse amor, nessa bondade, porque quando a gente trabalha esse amor de doação, naturalmente a gente encontra esse bem-estar, não é? Essa coisa boa no nosso coração. Não é preciso que a gente peça as coisas para a gente, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Quando a gente se coloca a serviço do outro, naturalmente a gente recebe aquilo que a gente precisa, que é serenidade, que é paz, que é assim, uma alegria muito grande, não é? Quando a gente faz uma caridade, até dentro, né, gente, dos nossos lares, do ambiente de trabalho, quando você faz algo que você ajuda um colega de trabalho ou um familiar, isso dá um prazer, uma satisfação, isso em tudo. Mas o nosso problema é que a gente vive muito em função de nós mesmos. Aí vem o danado do orgulho e do egoísmo, né? E é nisso que a gente se perde, e se perde naquilo que pede.
né? Porque como a Dorô falou, né? Como todos nós falamos, no dia que a gente conseguir essa sintonia boa, a gente não vai precisar pedir nada, além de forças, não é? Para vencer as dificuldades do caminho, porque faz parte desse processo evolutivo de espíritos ainda imperfeitos que somos. Então, eu lembro também um pouco do Helder, né? O Helder fala muito isso, que nas orações dele, agora ele só pede força, não pede mais nada, porque e já pedindo força já é, né? E é bastante, porque a gente tem que passar ainda por muitas dificuldades. Temos muito a depurar, temos muito a melhorar. Então, pedindo forças, a gente já vai estar, né, se sustentando de tudo aquilo que a gente vai precisar. E tudo aquilo que vier vai ser benéfico para a gente. Mas eu acho que a grande questão é a gente se colocar nessa questão do serviço, né? Desse serviço ao outro que Jesus trouxe para nós. Essa doação que a gente tem que estar passando para todos aqueles com quem a gente vive. Se a gente vivesse mais dessa forma, a gente sofreria menos, né? Sofreria menos. Nós somos muito imaturos, né? E a nossa visão ainda muito limitada do todo, do universo, da vida espiritual, faz a gente se apegar demais a só essa encarnação. Então, quando as coisas acontecem, a gente tem dificuldade de aceitar, principalmente as coisas ruins, né? As perdas, as mortes, as doenças. Mas faz parte do nosso aprendizado a gente ir desapegando, passando pelas dores, pelos sofrimentos, para exatamente cada vez mais enxergarmos de uma visão mais alta e termos cada vez mais noção do quanto essa encarnação é pequenina e do quanto a gente não deveria dar tanto valor às conquistas da matéria, a não ser aquelas conquistas que realmente nos beneficiaram no sentido de nos dar oportunidade de agir e trabalhar ainda mais no bem, ainda mais na caridade, né? E a gente, assim, a gente tem essas ferramentas para a gente até vencer essas dificuldades, é porque a gente faz pouco ainda, como você está falando, a nossa imaturidade, né, espiritual, porque se a gente, assim, se dedicasse mais tempo para estudar o Evangelho, por que a gente está sempre repetindo o Evangelho? A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, reflete, né, no nosso culto do lar, aí quando a gente acaba o Evangelho, a gente tem que voltar, por quê, né, gente? Porque a gente esquece, não é? A gente precisa estar constantemente revendo esses ensinamentos. Primeiro que a gente vai, como os espíritos sempre falam, e os nossos, essas pessoas que nos instruem também, me congelou? Está ouvindo? Está ouvindo? Que eles sempre falam que cada vez que você lê, você absorve mais, né? Você retira mais um conteúdo, mais um ensinamento. E por a gente estar também nesta vida materialista, né, com muitos apelos materiais, a gente tem que estar se dedicando mais ao estudo do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente esteja sempre colocando de volta esses valores, essa força, para que a gente não sucumba, né? Para que a gente possa realmente se fortalecer diante das derrapadas que a gente dá pelo caminho, né? Muitas vezes a gente prioriza outras coisas. Deveríamos priorizar mais esse enriquecimento espiritual para que a gente possa vencer as situações difíceis da matéria, porque a gente não pode deixar de ser do mundo, não é isso? A gente tem que ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo, mas a gente não pode deixar que as coisas do mundo tirem a nossa prioridade, que é nosso melhoramento interior, nosso melhoramento espiritual. Então, a gente tem ferramentas na mão, a gente só precisa usar com mais frequência, né? Verdade. Compartilhar a tela mais uma vez. Somente neste ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. E aí, só quando realmente a gente entende, né, quando a gente compreende
que é nessas nossas orações, quando nós colocamos essas orações em prol, né, em busca do aperfeiçoamento espiritual, é que nós encontramos, né, o gozo e a infinita alegria. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Que quando a gente realmente tem a vivência do Cristo em nós, é que nós conseguimos realmente, né, ter essa alegria, essa vontade de viver, como é que eu posso falar? Essa paz interior, né? Nos dá uma tranquilidade, né? A vida em Cristo, né? Porque nós sabemos, né, que só Ele nos ajuda e nos ampara. E quando a gente vive realmente os seus ensinamentos, a sua doutrina, é que nós temos realmente o gozo, né? O prazer de estar vivo, querer viver e transmitir isso ao mundo, né? Ele trouxe toda a receitinha que a gente precisava, né? Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele trouxe tudo aquilo que a gente precisa para a gente viver uma vida de paz, assim, no sentido paz conosco mesmo, né? Porque sabemos que esse mundo é cheio de tribulações, é cheio de desafios, mas quando a gente está em paz com a gente mesmo, a gente consegue passar por esses desafios e manter essa paz interior, né? Mesmo que vez por outra a gente, né, como adorou agora, né, você tenha que se movimentar, dar aquela estressada, mas intimamente você consegue manter a sua paz, porque ela é uma conquista. Mas Jesus também sabia que isso não seria de uma hora para outra, né? Mas ele tinha que vir, como vieram antes os profetas, como veio depois a doutrina espírita, não é? Ele, com certeza, ele sabia que ia demorar um pouquinho, mas é preciso que venha, né? É preciso que venha a verdade, que venha essa orientação e que a gente desperte para vivenciar isso, não é? Mesmo que ainda seja muito difícil para nós, mas é preciso que a gente, a cada dia, vá tentando, porque a gente vai conseguir. Isso aí já sabemos que a nossa destinação é ser anjos, né? Isso é tão bom, isso é tão consolador. Mas, assim, é consolador e, assim, nos impulsiona a cada vez querer acertar mais, né? A gente erra e a gente pensa, poxa, mas eu sei que um dia eu vou chegar lá. Isso dá uma força muito grande para a gente, né? Quando a gente passa por momentos tão difíceis que às vezes tem vontade mesmo de desistir, né? Quantos de nós passa por isso? Mas quando você lembra, né, dessa promessa de Jesus, dos Espíritos, de que a gente vai conseguir chegar lá, isso é uma força muito grande, porque a gente sabe que tudo vai passar. Lógico que depende de nós, né? Esse incentivo, essa vontade para que a gente caminhe mais rápido, né? Porque se a gente ficar marcando passo, quem vai sofrer é a gente mesmo. Então depende de nós, não é? Mas é maravilhoso. Viver é maravilhoso, né? E essa reencarnação é a nossa melhor, porque é ela que a gente tem nas mãos para, né, tentar acertar, tentar parar algumas arestas. Não vamos conseguir tudo, mas vamos tentar dar uma acelerada aí, né? Por isso a gente está aqui, ó, estudando a doutrina. Isso é muito bom, né? Escolher a melhor parte é muito bom. Com certeza, somos herdeiros de nós mesmos, né? E a doutrina espírita, com certeza, nos dá muita força de seguir em frente, porque ela nos dá essa garantia de propósito, né? De propósito de vida, de propósito de para quê, né? Para que estudar, para que evoluir, para que ser uma pessoa boa. Se a vida acabasse, se a vida fosse uma só, qual seria o propósito da vida, né? Então, agora no momento que a gente aprende que somos herdeiros de nós mesmos, então é lógico, o nosso propósito é fazer desse mundo um mundo melhor para todos nós, para que a gente possa ter encarnações cada vez melhores, cada vez mais proveitosas, com cada vez menos dor, menos injustiça, mas
É aquela coisa, o mundo é nosso, nós estamos construindo como sociedade esse mundo. Então, é aquela frase de sempre: vamos trazer nosso lar para a Terra, ao invés de ficar desejando morar em nosso lar. Então, porque o dia que nosso lar estiver na Terra, olha que beleza, aí você encarnado está em nosso lar, desencarnado também está em nosso lar, você está sempre em nosso lar, olha que maravilha. Só depende da gente, né? Vamos compartilhar. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Aí eu lembrei também eu vi aqui o último trecho do capítulo 65, que diz assim: tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Né? Um cumprimenta o outro. Né? E como nós pedimos, né? E nós sabemos, né, quando a gente roga, que a gente se mostra desanimado, se mostra, né, com a fé abalada, nós sabemos que nós estamos sendo infantis, né, que nós estamos sendo pirracentos, né, birrentos, né, quando a gente quer quando a gente quer as coisas da nossa vontade, da nossa maneira, e a gente tem consciência de que nós estamos sendo infantis, né, e nós temos que nos melhorarmos, né, temos que olhar para frente, analisarmos, refletirmos, né, nos colocando, né, numa posição de oração mesmo e pedir a Deus o que realmente a gente precisa, que Ele sabe de tudo que nós necessitamos, não do que nós queremos, mas de toda a nossa necessidade real, né? Então, é isso, meus irmãos. Você quer falar alguma coisa? Eu lembrei da frase de Paulo, na época, Saulo ainda, quando encontrou Jesus, né? Quando ele diz: que queres que eu faça? Eu acho que é essa frase que a gente tem que, ao invés da gente pedir, a gente perguntar o que Jesus quer que a gente faça, né? O que Deus quer que a gente faça? Como a gente falou lá no início, né? A gente tem que se colocar à disposição, como a Dorô falou, né? Ela já não pede mais, ela se coloca à disposição. Né? Porque quando a gente se coloca à disposição, o trabalho vem, aquilo, como você falou também, Aninho, que é necessário. Né? E os espíritos falaram, em algum ponto do ensinamento da doutrina, eles falaram que aquele que menos necessita, esse é o mais rico. Né? A gente vive a vida inteira em busca de coisas que não são necessárias, que a gente acha que são necessárias. Né? Nós colocamos como se fosse uma necessidade nossa. Mas, quando chega, muitas vezes, no final da vida, a gente vê que passou uma vida inteira buscando coisas que não eram necessárias e que a gente se perdeu muito pelo meio do caminho, a gente feriu outras pessoas, porque a gente buscou essas coisas que não eram necessárias. A gente buscou muito supérfluo. Né? O que é necessário para a gente viver essa felicidade relativa que Jesus falou para nós, né? É o que você falou também, né? A gente está em paz com a gente mesmo. E quando é que a gente está em paz com a gente mesmo? Né? Quando a gente vive sem ferir o outro, né? Sem agredir o outro, sem magoar o outro, porque a gente não está só nesse mundo. Então, a gente tem que pensar muito nesse sentido, se colocar à disposição, procurar fazer esse bem que Jesus trouxe para nós, e assim a gente naturalmente vai conseguir esse bem-estar, essa paz, essa tranquilidade que a gente tanto almeja, só que a gente busca em outras coisas.
num caminho errado, né? A estrada larga, como disse Jesus, não é? Então, eu acho que ser feliz dessa vida, não é? É realmente trabalhar em prol do outro, dessa caridade, dessa bondade que, naturalmente, a gente recebe esse bem-estar. Mas estamos a caminho. Não é isso? Certeza. Até me lembrei do estudo do rapaz, né, que a gente sempre... do Arthur, né? Que ele fala exatamente dessa questão do Saulo que mudou de nome, para você ver como é que antigamente, quando a mudança era muito radical, era até comum a pessoa mudar de nome, porque para exatamente quando você falar em nome, né? Quando você pede em nome de alguém, você agora, quando você falar de Paulo, é uma pessoa totalmente diferente de Saulo. Diferente. Então, mesmo sendo a mesma pessoa, né? Mas a mudança foi tão radical da sua personalidade, da sua tarefa, do seu entendimento do mundo, que ele até trocou de nome para realmente diferenciar o velho homem do novo homem, né? Interessante, né? Muito bom. Bem, então, para finalizar, a prece final seria do João, mas a Janete quer fazer para a gente, então, a prece? É o estudo da semana que vem, é o João. Mas hoje ele está num bom propósito. Hoje ele está comemorando. Também, né? Por uma boa causa. Com certeza. Então, graças a Deus, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, de estudo, que é tão maravilhosa, né? Nós refletirmos sobre a vida, sobre as nossas necessidades. Então, obrigada, Jesus. Obrigada por estarmos aqui, por termos aprendido um pouquinho mais, e que essa mensagem que fica no nosso estudo possa estar atingindo outros corações que poderão assistir a esse vídeo. Pedimos proteção para todos nós em humanidade, para todos os irmãos, principalmente os mais necessitados, aqueles que estão em sofrimento profundo, aflitos, doentes, que todos sejam amparados, que possam lembrar dos teus ensinamentos, Jesus, para que tenham força para vencer as provas. Sendo assim, Jesus, agradecendo sempre a tua presença em nossas vidas, tudo aquilo que recebemos, pedimos permissão para encerrar esse trabalho na noite de hoje, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.